Nós adultos nos beneficiamos muito do uso das marmitas para manter uma alimentação saudável, mas nós não somos os únicos. Quando se trata de alimentação infantil, as lancheiras são ótimas aliadas da criançada para manter uma alimentação saudável. Hoje nós vamos preparar 3 opções de lancheiras saudáveis, elaboradas com lanchinhos super práticos, divertidos e nutritivos para o seu filho levar para a escola. Na compra dos insumos como frutas ou vegetais, comece a ir envolvendo seu filho nessa tarefa também. A ir ensinando, por exemplo, a criança a escolher as frutinhas de boa qualidade, ir pesando os hortes e as frutas, porque isso vai desenvolvendo o interesse da criança e a autonomia dela também. É importante ressaltar que a qualidade da alimentação vai fornecer a energia adequada para o seu filho na escola. Então evite alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, salgadinhos e priorize alimentos in natura ou minimamente processados, como cereais, frutas, verduras, legumes e os grãos integrais. O principal segredo para a elaboração de uma lancheira infantil saudável é combinar sempre 3 grupos de alimentos, que serão as frutas e vegetais, carboidratos como pães, panquecas, biscoitos e, por último, o grupo das proteínas, como laticínios, ovos, oleaginosas. É claro que a quantidade dos alimentos irá variar conforme a idade e individualidade do seu filho. Porém, em todas as lancheiras que iremos preparar hoje, você vai encontrar sempre esses 3 grupos de alimentos. A lista completa dos ingredientes você encontra aqui na descrição do vídeo. Vamos começar então com os ingredientes. As quantidades da lista são para você preparar as lancheiras para uma pessoa. As nossas proteínas vão ser meio copo de iogurte natural, 20 gramas ou uma colher de sopa de atum ralado em óleo, 20 gramas ou uma colher de sobremesa cheia de creme de ricota e 20 gramas de castanhas. Nós também vamos ter 2 opções de carboidratos, que serão 2 colheres de sopa de granola e 8 fatias de pão de forma. Nas frutas e verduras tem bastante variedade de produtos da época. 50 gramas de mirtilos, 4 morangos, 1 quibe pequeno, uma fatia de melancia, 1 cacho pequeno de uvas dedo de moça, uma banana prata, 2 tomates cerejas e 2 folhas de alface. Para complementar os pratos nós vamos precisar de 1 colher de sopa de geleia de frutas sem açúcar, da sua preferência, ou você pode substituir por mel, sal, temperinho verde, gergelim preto e gergelim branco e uma azeitona sem caroço. Então vamos começar! O segredo para você otimizar o tempo na cozinha é planejar com antecedência os cardápios da lancheira e já deixar os ingredientes de cada grupo separadinhos para usar. Uma ideia é você convidar o seu filho para participar da preparação da lancheira. Assim ele vai ter uma relação ainda melhor com a comida e vai conhecendo melhor também os alimentos que ele vai consumir. E é claro, você vai compartilhar de um momento muito prazeroso com ele. Iniciei lavando bem as frutas e verduras, tirando o talo dos morangos, descascando o quibe. E agora vamos preparar o patê de atum para uma das nossas receitas. Misture 1 colher de sopa de atum, 1 colher de sobremesa de creme de ricota, sal e temperinho verde a gosto. Lembrando que se você mora em uma região muito quente, é importante que você reserve as frutas e o patê na geladeira até o momento que você for usá-los, para mantê-los conservados e fresquinhos. Uma preocupação muito importante para a preparação das lancheiras das crianças é a escolha dos potes adequados. Existem alguns potes de plástico que contêm um composto químico chamado BPA. E quando o BPA passa por mudanças de temperaturas, como nesse caso, indo para a geladeira, ele contamina os alimentos e pode causar sérios danos à saúde. Então, quando você for escolher os potes para armazenar as suas marmitas e lancheiras do seu filho, é essencial procurar por essa indicação aqui, BPA Free, que indica que esse pote não contém BPA na composição. Por isso que eu usei em todas as preparações e também para montar as marmitas, os produtos da Uzi, que são todos BPA Free e por isso são seguros para utilizar com os alimentos. Para as lancheiras de hoje, eu escolhi 2 tipos de potes de 500 ml, um tamanho perfeito para o lanche das crianças. Vamos começar então com a nossa primeira opção de lancheira, que vai conter um mix de frutas, iogurte com geleia de frutas e granolas.
Para o mix de frutas, você pode usar as que o seu filho mais gosta ou as frutas então da estação. Aqui eu procurei brincar com as cores para deixar ainda mais atrativo. Comecei cortando os morangos em 4 pedaços e o kiwi em quadradinhos. Fui então montando em camadas, iniciando com uma camada de cada frutinha e uma camada de iogurte natural. Procure sempre um iogurte com menos corantes e conservantes, por isso eu estou usando o iogurte natural. Para ele ficar docinho e mais gostoso para o paladar da criança, você pode adoçar com geleia de frutas sem açúcar ou mel. Aqui eu usei a geleia. Coloquei algumas frutinhas que sobraram por cima para deixar ainda mais colorido. Como fonte de carboidrato da nossa lancheira, eu usei granolas, colocando 2 colheres de sopa no Conecta. Agora é só orientar o seu filho a misturar as frutinhas e a granola ao iogurte quando ele for comer. Ah, e não se esqueça de colocar uma colher junto na lancheira. Fica uma delícia e colorido, assim como a nossa próxima opção de lancheira. Comecei usando esses cortadores de formatos diferentes na fatia de melancia que cortei anteriormente. E colocando na lancheira junto com as uvas dedo de moça. Para preparar os sanduichinhos, peguei 4 fatias de pão de forma e usei cortadores iguais aos que usei para cortar a melancia, para deixar tudo bem divertido. Caso você queira colocar queijo, por exemplo, no sanduíche, você deve cortar o pão e o queijo individualmente, porque isso vai facilitar o corte. Nesses sanduíches eu optei por utilizar apenas o patê para recheá-los. Aliás, você pode substituir o patê de atum por outro recheio que seu filho prefira, como um patê de frango, ricota ou queijo cottage. Depois é só espalhar o patê por uma fatia e colocar a outra por cima. E fazer quantos sanduichinhos você quiser. Para as quantidades que eu utilizei, podemos fazer 2 sanduichinhos. Você também pode decorar o sanduíche fazendo carinhas ou algo diferente que seja criativo. Isso estimula a criança a comer, afinal, é muito mais divertido comer um sanduichinho desses do que um simples pãozinho, não é mesmo? E para finalizar, eu incluí 20 gramas de oleaginosas. E falando em sanduíches divertidos, vamos começar a preparar a nossa última opção de lancheira. Comecei cortando 4 fatias de pão de forma, assim como na receita anterior, e recheei esses sanduíches com creme de ricota. Mas você pode utilizar algo diferente, como queijo cottage ou até mesmo o patê de atum que utilizamos na receita anterior. Novamente tenho quantidades para fazer 2 sanduichinhos. E esse pãozinho que sobrou, ele não vai fora. Você pode utilizar ele como uma ótima opção de café da manhã, preparando ele com ovo na frigideira. Fica uma delícia, além de lindo. Agora é hora de decorar com o jardim de joaninhas. Aqui eu utilizei a alface para compor o jardim que fica em cima do sanduichinho. Cortei um pedacinho da ponta da azeitona para fazer a cabeça. Já as pintinhas são feitas com sementes de gergelim pretas e os olhos com sementes brancas. E para compor o grupo das frutas, eu escolhi adicionar uma banana à lancheira. E prontinho! As lancheiras ficaram muito fofas, né? Eu escolhi potes de formatos e cores diferentes porque, além de serem lindos e divertidos, vão te auxiliar a identificar os lanches por cor, o que facilita muito o nosso dia a dia. Aqui nós temos 3 opções de lancheiras, mas se você quiser, você pode diversificar as configurações com os mesmos preparos que fizemos hoje. Só lembre sempre de respeitar a regra dos 3 grupos. A lancheira precisa ter um carboidrato, um alimento fonte de proteína e uma fruta ou verdura. Então você pode fazer essas receitas e combinar com outras opções de frutas, além de outras receitas que você vai encontrar aqui no canal da Uzi para ir sempre variando os lanchinhos do seu filho. A qualidade e aspecto de novo são o que dão à criança aquela vontade de comer. Por isso é tão importante o armazenamento em potes de qualidade. Fique muito atento a isso, de preferência produza no dia que será consumido o lanche. Mas caso você esteja sem tempo e não seja possível, não se preocupe. Monte no dia anterior e armazene na geladeira até o seu filho sair de casa. Para manter os alimentos bem conservados e fresquinhos, é melhor mandar a lancheira ainda gelada em uma bolsa térmica
de preferência com pacote de gelo em gel, porque assim o lanche vai se manter com aquele aspecto de novo e super saboroso. Eu aposto que o seu filho vai amar montar a sua própria lancheira e passar a comer alimentos mais nutritivos. Aqui no canal da Uzi você vai encontrar várias opções como essa, criadas sempre por nutricionistas para preparar marmitas e lanches gostosos, saudáveis, deixar o seu dia a dia mais prático e te ajudar a economizar também. Comenta aqui embaixo quais são as receitas que você quer que a gente transforme em marmitas ou lancheiras.